A imagem tá boa, gente? A Gabi tá com o celular hoje, ela vai poder dar uma olhadinha, tá? Se a imagem tá boa. Peraí, vou achar e a Taipa está ao vivo agora. Eu tenho só que compartilhar aqui primeiro. Paz do Senhor a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos nesse momento difícil. Quero começar cantando um louvor. Esse louvor é conhecido de todos nós. Eu acho que esse louvor representa muito o momento que nós estamos vivendo. Eu cantarei
mais forte tu és. Confesso a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu chego a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. O coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estende a mim tua graça e deixe teu amor fluir, Deus. Por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor.
Aleluias. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 5. Mateus 5, do 1 ao 12. Diz assim a palavra de Deus. Quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte. Havendo-se assentado, seus discípulos se aproximaram. E ele começou a ensinar-lhes, dizendo: Bem-aventurado os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurado os limpos de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vamos fazer uma oração. Fazer uma oração. Pai, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus. São momentos difíceis, ó Pai, mas nós cremos que nossa caminhada cristã até aqui nos fez forte para suportar, ó Deus. Não porque há em nós algo que nos faça isso, Deus, mas é porque nós escolhemos viver a Tua vida, Jesus. A Tua vida em nós nos faz estarmos agora, Senhor, aqui em constante oração, em constante fé de que tudo irá passar, de que tudo será temporário, ó Deus, assim como nossa vida na terra. Nós cremos que o Senhor é maior do que qualquer vírus, ó Pai, que o Senhor é grandioso demais para fazer em nossas vidas milagres que nós nem possamos imaginar. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha ficar conosco nessa pequena reflexão, que o Senhor se faça na vida daqueles que estão ouvindo nesse momento, ó Pai. Que o Senhor entre na casa de cada um, e não somente na casa, mas no coração de cada um, ó Pai. Que essa mensagem seja fruto de ânimo, fruto de fé, fruto do Teu Espírito Santo, ó Deus, que traz alegria, consolo e que faz com que nós nos mantenhamos firmes no Teu santo nome, ó Pai. É o que eu te peço nesta tarde, amém. Bom, quando eu escolhi esse texto, eu estava fazendo uma reflexão sobre o Sermão da Montanha. Inclusive era esse a mensagem que eu queria pregar na última vez que eu trouxe a palavra aqui no culto virtual, mas quis Deus que eu usasse outra palavra e agora eu estou usando essa porque eu acho que cabe muito bem. E muitos de nós já conhecemos esse texto, é o Sermão da Montanha ou o Sermão do Monte, o Sermão das Bem-aventuranças. Diz que lá Jesus, quando ele viu a multidões, Jesus
sobe no monte e quando ele senta, ele manda os discípulos se aproximarem. Ou seja, tudo que Jesus tem para passar, tudo que Jesus quer passar, ele passa para aqueles que estão próximos a Jesus. Apesar de ter uma grande multidão, Jesus escolhe aproximar, pede para aproximar aqueles que estão perto dele, ou seja, os discípulos. Jesus ele escolhe 12 pessoas para andar com ele, 12 pessoas para fazer com que a obra tenha continuidade. E quando Jesus vai dar recomendações daquilo que virá, pois a partida de Jesus já está breve nesse momento, ele chama aqueles que está próximo. Isso mostra o quanto o trabalho do discipulado dentro da igreja é importante. Apesar de os pastores, os líderes da igreja, ele ter muita gente em volta, sempre é bom ele chamar aqueles que está próximo para poder continuar a obra de Deus. Fato disso é que agora você vê não somente em Taipas, por exemplo, agora aqui não é a pastora Marlene que está pregando, mas sou eu. Quem está no louvor é a minha filha me ajudando, quem está aqui na interpretação de Libras é minha esposa. E nós somos frutos de um discipulado. Fruto de algo que nós fomos ensinados a fazer, não necessariamente dentro de Taipas, mas em toda a nossa caminhada cristã. Claro que Taipas tem uma grande parte nisso, pois é lá onde nós congregamos. Mas nós estamos aqui porque nós estamos próximos dos líderes. Ou seja, naquela época Jesus era o líder e ele chama aqueles que estão próximo dele para trabalhar, para dar continuidade. E diz aqui a primeira bem-aventurança, que diz que Jesus lhe começou a ensinar-lhes, dizendo, olha só, Jesus ele está fazendo um ensinamento. Jesus, que era chamado de mestre pelos próprios discípulos, ali está passando o trabalho do mestre mesmo, que é passar aquele conhecimento que ele tem para aqueles que estão próximos. E aí Jesus diz na primeira bem-aventurança, no versículo 3, bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Naquela época, os judeus eles tinham uma visão muito grande ao bem material. Então, quando a gente fala aqui, quando Jesus fala os pobres de espírito, ele quer mensurar que é aqueles que são realmente sem espírito, aqueles que não têm o espírito dentro. Eles falam que o pobre de espírito é aquele que tem a dependência de algo para preencher o espírito dele. E quando Jesus fala o espírito, ele quer dizer o ser por completo. Então ele fala, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Ou seja, Jesus quer dizer assim, ó, aqueles que dependem de mim, eles terão o reino do céu garantido. No versículo 4 ele fala, bem-aventurados que choram, pois serão consolados. E quando Jesus fala o chorar aqui, não é um chorar vago. A gente sabe que às vezes a gente recebe, a gente vai orar a Deus, a gente chora, a gente se emociona com louvor. Esse é o choro que Deus está pedindo, é um choro verdadeiro, um choro que você não é diretamente impactado. É diferente de você receber uma notícia de que a sua mãe morreu ou seu irmão morreu, que é um parente bem próximo, e você vai chorar por conta da perda, como você chorar por saber que as pessoas estão morrendo, por exemplo, por Covid-19. O choro sincero é quando você tem a empatia, quando você se coloca no lugar do outro e pelo outro estar sofrendo, você chora. No versículo 5 diz, bem-aventurados os humildes, pois herderão a terra. Humildade aqui é aquele que não se vangloria a si mesmo. É aquele que sabe que a dependência dele toda está em Deus.
tudo que ele tem, tudo que ele possui, tudo que ele é, tudo que ele vai fazer, os seus planos, tudo está na mão e na direção de Deus. Versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. O buscar aqui, a fome e a sede da justiça, Jesus ele usa praticamente aqui o literal mesmo, a fome e a sede, porque é algo que a gente busca todo dia. Ninguém consegue ficar sem tomar água e sem comer por muito tempo. E aqui Jesus quer dizer assim, vocês não podem se cansar de fazer o bem. Vocês precisam constantemente curar as pessoas, orar pelas pessoas, vocês precisam constantemente buscar estar comigo. Essa é a justiça que Jesus pede para que busquemos constantemente. Versículo 7 diz, bem-aventurados misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Aqui Jesus quer dizer o seguinte, aquele que tem misericórdia do seu próximo, aquele que faz tudo para o bem do seu próximo, receberá a misericórdia, que já é alcançada pela graça que é nos dada pelo Senhor Jesus. A graça de Jesus é a maior misericórdia que possamos adquirir em todas as nossas vidas. Diz ali no versículo 8, bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Os limpos de coração é todos aqueles que fazem a vontade de Deus. São todos aqueles que buscam a Deus. Aqueles que... Os limpos de coração são aqueles que buscam fazer os mandamentos de Deus. Porque a recompensa aqui diz, pois verão a Deus. Ou seja, aqueles que fazem e cumprem os mandamentos de Deus, verão a Deus, pois nós sabemos que a nossa vida não é aqui. A nossa vida é nos céus. Então, aqueles que são limpos de coração, certamente terão a vida eterna. E certamente verão a Deus. Versículo 9. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. A pacificação aqui que Mateus coloca dentro desse versículo é fazer a paz, é buscar a paz, é viver em paz, é deixar o seu irmão em paz. Nós sabemos que agora, num momento tão difícil, muitas pessoas buscam talvez uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo, uma palavra de libertação, e os pacificadores são para isso. Eu lembro que há 2 semanas minha esposa ela recebeu uma ligação de uma irmã, e essa irmã falou assim, ai Alessandra, eu queria tanto falar com você porque eu sei que você ia ter uma palavra de consolo para mim. Esses são os limpos de coração, os pacificadores, as pessoas que são o porto seguro daqueles que estão sofrendo. Acredito que você tenha uma pessoa que seja sua pacificadora, uma pessoa que você busca conversar no momento de dificuldade. Diz aqui também no versículo 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Nós, como cristãos, nós sabemos o que é perseguição. Nós sabemos que num mundo cheio de prazeres da carne, cheio de futilidade, cheio de ganho em cima dos outros, nós que somos cristãos e que fazemos as coisas certas, somos perseguidos muitas vezes por isso. Somos perseguidos por viver a vida de Jesus. Nós temos a consciência de que tudo que nós fazemos é para um bem maior, é para a proclamação do reino, é para a disseminação do Evangelho, é para que o Evangelho chegue a todo e qualquer pecador, todo aquele que ainda não conheceu a Jesus, para que essa graça e essa misericórdia seja alcançada não somente por nós que estamos no meio da igreja, mas por aqueles que nos rodeiam. Esse é o desejo de Jesus. Jesus diz no versículo 11, bem-aventurados sois quando vos insultares
perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Versículo 12, alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande. Aleluia por isso. Porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Jesus diz que quando nós fomos perseguidos, quando as pessoas mentirem contra nós e disserem qualquer mal contra a nossa família, a nossa casa, a nossa pessoa, diz que a gente precisa se alegrar e exultar a Deus por isso. Em tudo dai graças. Nós precisamos fazer com que isso seja motivo de alegria e não de preocupação, não de ódio contra o nosso irmão ou contra os nossos acusadores. A Bíblia fala que grande é a nossa recompensa e não é aqui. Mesmo que nós fôssemos injustiçados aqui na terra, diz a Bíblia que a nossa recompensa, e não é pequena, diz que no céu é grande. A nossa recompensa no céu é grande. E eu creio nisso. A mensagem dessa manhã, acredito que das 9 bem-aventuranças que constam em Marcos 5, você esteja passando nesse momento por algumas, se não por todas. Diz a Bíblia que Jesus chama aqueles que são próximos para falar isso. E talvez, através do Espírito Santo, Ele tenha me usado hoje para chamar e falar até você que Deus está contigo. Deus não te desamparou. Que Deus, Ele ainda vive, reina e opera soberanamente em nossas vidas. Deus é maior do que qualquer vírus. Deus é maior do que qualquer ocasião. Deus é maior do que qualquer situação. Se você crê, Deus vai mudar a sua vida e vai mudar a vida da sua família. Se você tem isso no seu coração e acredita fortemente nisso, eu creio que Ele é capaz de mudar. Se você orar, pedir a Deus, se você chamar, clamar por Deus, eu sei que Ele é capaz de fazer isso por você. A Bíblia fala que nós éramos imerecidos e mesmo assim fomos chamados para ser filhos de Deus. E como filhos obedientes, nós estamos aqui. Nós estamos em pé, nós estamos firmes, valentes, aguentando tudo isso, continuando a pregar a palavra de Deus. Eu acredito que esse momento serve para a gente refletir sobre muitas coisas em nossas vidas, como a vida talvez de um jeito mais solto como era antigamente, talvez a gente deslizasse, a gente viesse a cair algumas vezes diante daquilo do que Deus quer, mas esse momento de confinamento, de reflexão nas nossas vidas, de reflexão na palavra de Deus, um momento que nós que somos cristãos, nós temos acesso e fácil acesso à palavra de Deus, aos cultos virtuais, ao devocional que nós estamos fazendo na IAP Taipas em áudio, pelo WhatsApp. Então tudo isso tá servindo para a gente ser regado da palavra de Deus, para a gente ser cheios, para que a gente possa gerar frutos através de tudo isso e que nós possamos seguir firmes na promessa de Jesus. Acreditar como tudo que Jesus listou aqui na Bíblia, que tudo isso não é para agora. Que apesar do sofrimento ser agora, apesar de nós estarmos passando por isso agora, a nossa recompensa não é agora. A nossa recompensa está no céu. Eu creio nisso. Eu creio na cidade celestial, eu creio que está tudo preparado para nós, porque a Bíblia fala que é o próprio Jesus que foi para preparar esse lar para nós. E um lar preparado por Jesus é um lar cheio de alegria, cheio de um coração cheio de amor, é um lar acalorado pelo Espírito de Deus. A Bíblia fala que lá não haverá choro nem dor, que Ele, o próprio Jesus, ao nos receber, enxugará nossas lágrimas, ou seja, o próprio Jesus, Ele vai tirar da gente todo o sofrimento e vai nos dar uma nova vida, um corpo glorioso, uma casa nova, aonde o próprio Deus,
a glória de Deus iluminará a cidade e o próprio Deus viverá conosco. Eu creio nisso e agora quero fazer uma oração. Pai, obrigado, Senhor, pelo momento que vivemos. Eu creio, Senhor, que para tudo na vida existe um propósito teu. E a tua palavra diz, Senhor, que o teu propósito ele é perfeito, ele é agradável. A tua vontade se faz, Senhor, em nossas vidas. E eu acredito, Senhor, que tudo isso vem para glorificar ainda mais o teu nome, Senhor. Nós, como seres humanos, nós, como simples mortais, ao vermos a quantidade de números de pessoas mortas, a quantidade de números de pessoas infectadas, nós nos assustamos, Senhor, porque a nossa mente é fraca, é falha. Eu sei, Senhor, que apesar do número ser grandioso, ainda existe um propósito teu em tudo isso. Eu creio, Senhor, que a igreja ela voltará ainda mais forte. Uma igreja no qual sentirá a falta do culto, sentirá a falta da comunhão, Senhor, sentirá a falta do simples gesto de cumprimentar na mão e dar a paz do Senhor Jesus. Eu creio, Senhor, que a igreja ela ainda é um projeto teu, um projeto não abandonado, Deus. Eu creio, Senhor, que em breve nós estaremos juntos de volta, Senhor. Nós em breve também estaremos, Senhor, na cidade celestial, onde o Senhor menciona no Sermão do Monte, aonde está guardadas as nossas recompensas. Eu creio, Senhor, que tudo isso, brevemente nós iremos viver, aqui na terra e aí no céu. Eu acredito, Senhor, nas tuas vontades, eu acredito no teu querer, Senhor, eu acredito na tua justiça. Eu acredito, Senhor, que o Senhor pode fazer ainda mais. Eu acredito, Senhor, que o Senhor possa fazer coisas grandiosas em nossas vidas. E que o Senhor se faça presente, ó Deus, na minha família, no meu lar, na minha igreja, na vida dos meus pastores, na vida daqueles que estão conosco a cada dia, Senhor. Nos nossos trabalhos, seja em home office ou em local, ó Pai, que o Senhor venha aguardar, Senhor. Nós sabemos o tanto de pessoas desempregadas que se encontram nesse momento, o tanto que a economia está ruim, Senhor. Mas o Senhor é capaz de mudar toda e qualquer história. E eu acredito nisso, Senhor. Eu acredito num futuro melhor. Eu acredito num futuro próspero. Num futuro, Senhor, onde o Senhor estará lá, Senhor, conosco. É o que eu te peço, Deus, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo, e que a morte enfim venceu, acredito que muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora que o amor cresceu e que a igreja viva esse amor, creio em ti, e as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Teu amor não voltará em vão. Creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo, e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto, muito em breve vai, em breve voltará.
preparados? Não? Então nós vamos encerrando. Que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe o teu santo sábado, que o Senhor abençoe a tua família, os teus amigos, os teus parentes, o teu emprego, que o Senhor venha te sustentar nesse momento difícil. E a palavra que fica é: se achegue a Jesus. Se achegue a Jesus para Ele ouvir, para você consiga ouvir tudo aquilo que Ele tem para você, para que você consiga ouvir os ensinamentos de Jesus, que você se achegue até a tua igreja, para que os seus líderes consigam te discipular, que você consiga entender aquilo que o Mestre está passando para você, não somente o Mestre Jesus, que é o nosso Mestre espiritual, o nosso Mestre maior, mas como os seus líderes, que são os mestres que Deus direciona para você, que você possa ser infinitamente feliz apesar de todas as coisas. Eu sei que isso vai passar, e que quando tudo isso passar, nós possamos estar firmes e fortes ainda embaixo da graça, debaixo da poderosa mão de Deus. Que o Senhor nos veja e nos guarde enquanto estivermos separados uns dos outros. Amém.